Olá pessoal do YouTube, este é o nosso vídeo número 8 do nosso canal e vamos fazer a iluminação para a minha PowerShot, para a minha Canon PowerShot, a fim de festejar a nossa centésima visualização do canal. Então vamos fazer iluminação para a câmera de vídeo, para a PowerShot. Isto porquê? Porque como nos vídeos anteriores dá para reparar que a iluminação nem sempre é ideal. Então vamos lá, vamos fazer a iluminação. Eu tenho aqui o LCD variado da reparação do Nokia Lumia 520. Este LCD dispõe cá atrás de uma tira de LEDs. Vamos remover esta tira de LEDs e vamos ver o que é que conseguimos fazer com estes mesmos LEDs. O primeiro passo é retirar a fita de LEDs. Vamos lá. Com calma e paciência. Ora, aqui temos, estes são os nossos LEDs, bastante pequeninos por sinal. Agora a ideia é transformar estes LEDs numa forma circular para pôr à volta da lente. A propósito, eu coloquei este saco porque a câmera não queria focar. Isto são ligações bastante pequenas. Este saco é porque a câmera depois não quer focar com o espelho do ecrã. A câmera está a fazer espelho. Pensava que era mais forte. Agora, o próximo passo, vamos remover estes LEDs através de soldadura SMD. Yay! Vamos à diversão. Ok, já conseguimos tirar aqui os LEDs. O ecrã não ficou em bom estado, eu tinha isto muito quente. Esta é a parte do não, se deve ter as coisas... temperatura muito quente. Mas aqui estão os LEDs. Vamos experimentar se ainda estão vivos, se ainda funcionam.
Ok, todos os LEDs estão a funcionar. Creio que vou ter que arranjar aqui mais algum, porque isto não dá a grande luz. Yay! E temos aqui um. Boa! Como os LEDs do ecrã do Nokia Lumia 220 parecem ser um tanto fracos, encontrei aqui um telemóvel em que tem a luz de flash. Vamos desmontar o telemóvel e vou remover o LED do flash, assim como os restantes LEDs, os LEDs do teclado e por aí fora. Duas colunas. O nosso LED está aqui. Este é o nosso LED que está aqui. Já vamos tratar dele. Vamos acabar de desmanchar isto. Os dois speakers. Já tenho aqui uma caixinha. Já tenho aqui uma caixinha com peças, com mais speakers, com mais colunas e afins. O LCD, infelizmente não tenho sítio para o pôr. Os parafusos. E agora vamos dessoldar. Daqui acho que vamos já tirar os LEDs. Daqui vamos tirar o suporte do micro SD, é sempre engraçado, para projetos da Arduino. Vamos tirar os pulsadores, estes botões. Vamos tirar aqui estes botões,
São pulsadores do volume, da máquina fotográfica, o suporte do cartão SD, o suporte do cartão SIM, a entrada USB, a câmara fotográfica só porque sim, e o resto dos componentes. Vamos enfiar isto tudo para dentro de uma caixa de componentes. Vamos tirar estes LEDs para o nosso projeto, já vamos ver a cor, realmente qual é a cor deles. E para isto vamos usar a soldadura SMD. Falta aqui... Falta tirar aqui o LED do flash. Vamos aqui tirar isto primeiro. Já ficam as placas todas. Já fica tudo o que queremos à mão. Aqui ao pé de nós. Este é o motor de vibração, é o que faz a vibração do telemóvel. Há várias formas, formatos e feitios. Dá jeito para fazer as placas de circuitos. Ora, vamos tirar tudo o que são LEDs. Isto já não tem nada de útil, já está fora. Este é o nosso LED. Boa! Vamos ver se ele está vivo. Ok, fazes pi, mas não é pi que eu quero. Este é cruzado. E está vivo! Ele está a dar muito pouca luz porque o voltímetro também só atira com 1 volt, só dá a potência de 1 volt, por isso é normal que ele não dê grande luz agora. Não tenho a certeza se deu para ver, mas entretanto também já voltamos a experimentar. Este aqui é o speaker, mais um speaker de ouvido. Bastante interessante, por sinal. Também para a caixinha. Ok, já aqui temos praticamente todas as peças que vamos usar. Vamos começar a dessoldar isto tudo, o que vai ser muito interessante. A temperatura que eu vou usar para o SMD, para a estação de ar quente, é de 380 graus. Há pouco foi muito para o ecrã, vamos experimentar agora aqui. Não deve fazer muito em relação aos LEDs. Em todo o caso já vamos descobrir. Onde é que está a pinça? Mas agarro.
Já destruí o LED. Pois é. Ok, acabei de destruir este LED. É preciso ter mesmo muita calma. Ah. É claro que se eu fosse usar estas placas, se fosse para reparar, estaria a pré-aquecer a placa e a fazer outros procedimentos. Isto assim não contribui seriamente para a placa deixar de funcionar, como pode contribuir para ela empenar, entre outras coisas. Nada saudáveis para este tipo de circuitos. Este aqui vou optar por lhe dar calor por baixo, uma vez que o LED por cima é feito em plástico. Foca. Uma vez que o LED por cima é feito em plástico, eu vou dar o calor por baixo para amolecer, para tirar a solda, para a solda derreter e eu conseguir tirar o LED. Ora, aí está. Funcionou lindamente. Ora, então o que é que temos até agora? Temos aqui LEDs minúsculos e bastante difíceis de soldar. E temos este LED que por sinal até é capaz de dar uma boa carga, uma boa luz. Nada melhor do que experimentar um suporte de pilhas. Acho que vou mesmo só usar este, que isso dá muito boa luz. Muito boa luz.
enquanto que o restante já provavelmente não dá assim tanta luz e eu não vejo nada. Agora vamos começar a parte de soldar isto tudo. Esta é a parte mais divertida. Um bocado de fio. Para esta soldadura estou a usar o ferro a 350 graus. O aro, este será o aro de dentro que vai ficar junto à lente e depois vai ter um aro por fora que vai ficar junto à parte de fora da lente. O aro de dentro é o positivo e o aro de fora é o negativo. Agora vou continuar a soldar. E este é o resultado final. Ora, como disse há pouco, o centro é o positivo e o de fora é o negativo. Dá bastante luz. Agora vou-lhe pôr os fios de alimentação.
Então, daqui está, e agora o fio vai agora só tenho que arranjar uns terminais para aqui, para liga e desliga. Para isso eu tenho aqui um terminal, infelizmente ou felizmente já só tem 2 pinos, e tenho aqui uns pinozinhos para a gente acabar isto, para nós acabarmos isto. E aqui temos, os dois já estão soldados, mesmo que se liga ao contrário não faz mal, porque o LED é um diodo e só deixa passar a eletricidade de uma maneira, por isso não vai queimar se ligarmos ao contrário. Ora, vamos ver se isto liga. E aqui está ligado. Agora vou pôr um pouco de mangueira retrátil. Em ambas as partes. E vou dar um pouco de calor. Nem sempre muito calor significa que fique mais apertado, pois a mangueira retrátil tem um limite. E esse limite já é calculado pelo fabricante, é uma questão de ler a informação. E aí está, um bom acabamento. Uma boa iluminação. Está ótimo. Agora só me falta arranjar uma forma de pôr isto na câmara. Em relação ao ecrã, isto é para refletir a luz. Lixo. Isto é só um vidro espalhador. Orienta a luz de determinada forma. Isto difunde. Isto difunde a luz de determinada forma. Para orientar os fotões de luz de acordo com o que se pretende para o LCD. E já partiu o LCD, boa. A moldura, já foi. Acabei de partir isto tudo.
este é igual. E o LCD propriamente dito, que já não é LCD, já nunca mais vai ser.